tema desta noite: valorizando os pequenos começos generosos, ou pequenos começos para a generosidade, melhor dizendo. A gente vem trabalhando com este tema já há algum tempo, desenvolvendo o assunto da generosidade e da necessidade que temos como crentes em Cristo, começando o ano com ações da generosidade. Alguns domingos atrás, também falando sobre esse tema maior, a palavra generosidade, trabalhamos com alguns aspectos, levando cada crente a desenvolver a generosidade. Generosidade para com as coisas de Deus, para com a obra do Senhor. A generosidade para com os irmãos, para com os domésticos da fé. A generosidade para com os nossos relacionamentos. A generosidade onde quer que nós alcancemos as nossas mãos. A generosidade em todos os âmbitos. E hoje nós vamos estar trabalhando, refletindo um pouquinho sobre a generosidade, valorizando os pequenos começos. Isso significa que é, na verdade, um estímulo e um convite à prática da generosidade. Estamos encerrando este tema. Em breve nós estaremos numa outra série, mas nessa série eu quero levar hoje a momentos que venhamos a refletir na prática da generosidade propriamente dita. E você, como crente em Cristo, ao ouvir todas essas mensagens, levar essa condução prática para que você seja não apenas um crente ouvinte, mas praticante da palavra, praticante da generosidade. Vamos olhar um pouquinho dentro do texto, o contexto histórico aqui que o tema vai falar. Valorizando os novos pequenos começos, que nem sempre são valorizados. Por isso é que nós devemos focar esse trabalho para poder chegarmos num grande finale, uma grande final, que a gente possa enxergar os propósitos e os planos de Deus. Olhando para o contexto do que escreveu Zacarias, Zorobabel, um líder israelita mencionado aí no Antigo Testamento, na Bíblia, vai falando a história sobre ele. Ele também está dentro daquela linha genealógica que eu gosto muito de falar, lá em Mateus 4, em Lucas 4, Zorobabel aparece o nome dele na genealogia de Jesus. Então, a gente vai perceber que toda a história vai girando em torno da pessoa de Jesus, focando, então, o mestre da generosidade quando sendo o próprio Jesus. E aí, então, a gente vai vendo todos os exemplos bíblicos e agora nós trazemos nesse contexto histórico. Primeiro, o grupo de judeus estavam exilados. E quando eles retornam, recebem a autorização e o estímulo e são convidados à reconstrução do templo. Eles precisavam, é algo de grande valor, voltar para o projeto da reconstrução do templo. E quando Zorobabel, aqui também Zacarias vai falando sobre ele, mostrando que ele tinha essa autoridade para a construção, com todas as ferramentas necessárias. Mas o povo aqui encontraram, na verdade, alguns obstáculos no início desse projeto. É como que você montasse um projeto na sua vida e você, de fato, costumeiramente, assim acontece comigo, poderemos obter alguns empecilhos, algumas dificuldades para estabelecer, para montar, trabalhar em cima do seu projeto. Então, o povo estava focado no projeto, a reconstrução do templo. E agora? Duas situações que abalaram a disposição de colocar o sonho em prática. O sonho era reerguer o templo. Era algo de grande importância para a vida daqueles homens. E o primeiro obstáculo foram os conflitos internos.
Eles estavam sendo desanimados diante de uma realidade e com poucos recursos. Então, aquela situação interna trouxe desprezo até por aqueles que deveriam ajudá-los e ser apoiadores deste projeto. Então, este foi o primeiro obstáculo que eles encontraram na frente, né, no estabelecimento daquele projeto da reconstrução do templo. Estou contando o fato histórico para vocês. Segundo lugar, teve também um conflito externo. O texto vai dizer que a reação e oposição também vieram dos de fora. Outros povos, quando começaram a ver o povo de Deus reconstruir o templo, e começaram a enxergar o poder de um povo forte, é povo de Deus. Então, os outros povos se sentiram ameaçados pela reconstrução e começaram a atrapalhar a obra. Isso aconteceu também no tempo de Neemias e no tempo de outros homens que foram levantados por Deus para o estabelecimento de um projeto. Isso pode acontecer com você, que talvez tenha iniciado algum projeto ou alguma alvo na sua vida e não consegue colocar, e a gente começa a entender por que será. Envolve tantos outros fatores que a gente pode trabalhar com mais tranquilidade. Mas eu quero falar, e eu gosto sempre como pastor e como pregador, lembrar do Antigo Testamento, mas olhando com foco também para a pessoa de Cristo, o projeto de Deus. Eu quero parar um pouquinho, seguir um pouquinho lá para o Novo Testamento. Lembrar do projeto de Deus. Não tem como não falar de Jesus, que Ele é Salvador, que Ele é Senhor, que Ele morreu na cruz para nos salvar. Não tem como falar e dizer que este era o projeto de salvação de Deus para o ser humano. Não tem como eu me esquecer de que Jesus, lá em Mateus 4, em Lucas 4 também, e nos outros evangelistas, vão relatar aquele momento da tentação de Jesus. Quando Jesus vai para o deserto para ser tentado, e logo no começo do projeto de Deus, na vida do ministério de Jesus, Jesus passa ali um momento de tentação e de provação. Mas Jesus, sendo o próprio Deus, com poder e autoridade espiritual, repreende a Satanás e segue o seu caminho. Mas a vida de Jesus, a gente vai olhar em todo o Novo Testamento, vai mostrar que até chegar no caminho da cruz, e a própria cruz, foram batalhas e mais batalhas, conflitos religiosos, conflitos exteriores, interiores, que veio para tentar atrapalhar o plano de Deus em Jesus Cristo. Então, o plano de Deus, o projeto de Deus era o único só. Não tinha um projeto B. Não tinha um segundo projeto, é o próprio Cristo. Jesus é o projeto de Deus para a salvação da humanidade. Amém? Bendito seja Deus por isso. Jesus é o único projeto de Deus para a salvação. E ainda Jesus, lá em Lucas 4, a partir do verso 16, a gente vai lembrar que Jesus chega no início do ministério dele, entra na sinagoga e pega as escrituras para ler. Ele lê lá no texto do profeta Isaías. E ele vai dizendo tudo o que estava se cumprindo as escrituras, e ele veio falar exatamente daquilo que ele veio. Abrir da vista aos cegos, pôr em liberdade os cativos e oprimidos. E no final, Jesus diz, eis que hoje se cumpriu as escrituras. Sabe o que fizeram com Jesus? Quem sabe? Aquelas pessoas enraivadas. Como ele fala desse jeito? Pegaram Jesus e saiu aquele arrastão, até num lugar alto e queriam jogar Jesus de lá. Jesus, sendo autoridade espiritual, consegue sair do meio deles, tranquilamente. Então, o tempo de Jesus não era aquele. E o projeto de Deus não iria acabar ali.
Jesus foi vencendo tantos outros empecilhos e obstáculos até chegar à cruz. Quando chega na cruz, quando o diabo pensa que tudo já acabou, que o diabo está vitorioso, no terceiro dia, acontece o quê? Falam? Ressurreição. Jesus ressuscitou. Exatamente. Houve a ressurreição. A vitória, então, na cruz do Calvário, ele derrama o seu sangue, no terceiro dia ressuscita. Projeto de Deus. Então, meu querido, quando a gente olha para esse retrospecto todo, a gente faz algumas perguntas para analisar. Quantas dessas lutas você parou porque desanimou? Quantas vontades, iniciativa você fez para praticar a generosidade e de um lado ou de outro você se sentiu desanimado e parou e abandonou todas as coisas? Quando a gente olha para esta ênfase, a gente vai lembrar algumas coisas importantes, olhando mais de perto. Aquele povo, eles estavam livres agora do cativeiro. Estavam na disposição para construir, para fazer um grande projeto. Eu vou adiantar um pouco. Os conflitos internos, que eu já falei, desânimo, desprezo. Segundo, reações de oposição dos de fora. Jesus, o nosso exemplo. Né? Os dois textos, esqueci de passar aqui só falando. Vamos continuar aí. Voltando ao nosso tema, valorizando os pequenos começos, a gente vai parar para viver apenas do tempo passado ou da esperança de um futuro diferente. Às vezes nós paramos mesmo. O povo aqui, eles estavam naquela expectativa da construção do templo. Mas eles não podiam parar de viver apenas o tempo do passado, ou ter aquela falsa expectativa do futuro. Amanhã vai melhorar. E essa expectativa de melhora e de adiantar acaba não chegando. Importante a gente começar a viver hoje o que Deus tem para você, valorizando os pequenos começos, as pequenas ações que a gente pode destacar. Quando a gente olha para esse texto, eu quero destacar o que precisamos fazer frente a essa situação. Essa é a pergunta. O que temos, então, que fazer? Em primeiro lugar, todos os recursos espirituais nós temos à nossa disposição. No verso 6, a gente vai ver o texto de Zacarias, capítulo 4, verso 6. E Zorobabel e o povo tinha toda esta palavra do Senhor, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. A Bíblia afirma, então, desse recurso espiritual que nós temos para alcançar os objetivos do Senhor na nossa vida, não apenas os seus objetivos, desde que os seus objetivos estejam entrelaçados e dentro da vontade do Senhor. A palavra está afirmando, não por força, nem pelo poder, mas pelo Espírito de Deus. Zorobabel haveria de iniciar aquela obra não apenas com a força de um povo forte, que é o povo de Israel, mas pelo poder do Espírito de Deus. Se há de fazermos algo, se havemos de fazer algo, deveremos entender que o Espírito de Deus está sobre nós, para a realização da obra do Senhor, para a realização da generosidade, uma prática que deve acontecer na vida de cada crente. O Evangelho em si é um ato da generosidade, a pregação do Evangelho. Hoje, na classe de novos membros, é uma classe também de integração e doutrinamento. Estivemos lá com uma turminha aí, né, estudando sobre a doutrina do Espírito Santo. Chegamos lá em Atos 1:8. Sabe de qual? Atos 1:8? Podemos recitar? Atos 1:8? Vocês conseguem lembrar? Mas recebereis o quê? O poder, Espírito Santo, e só vocês. Eu falo, vocês repetem, tá bom? Ninguém decorou ainda. Mas recebereis
o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Onde? Então, ela faz o seguinte, meninão, pegue no microfone, Everton, e lê aqui pra gente, Atos 1:8. Sai bonito na câmera aqui, Everton. Atos 1:8, alto e bom som. Pega o microfone, para todo mundo saber o que é Atos 1:8. E vai falar sobre o poder espiritual aí. Tá aí, ó, na sua Bíblia, Atos 1:8. Isso. Leia aí, Everton, pra gente, por favor. Vai fazer uma leitura oficial, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Obrigado, Everton. Aí a gente vai ver, Everton, queridos irmãos, que esse poder do Espírito Santo é o próprio poder de Deus com o ministério, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, de forma diferenciada, mas o poder é o mesmo, e traz sobre a vida do crente essa autoridade para a execução daquilo que é de Deus e para a glória de Deus. Então, meus queridos irmãos, nós temos os recursos espirituais. E o recurso que Deus quer dar para você é recurso espiritual para a execução da obra do Senhor, para ser um crente mais generoso. Quando o Evangelho chegou naquela época, lá em Atos dos Apóstolos, a gente vê a empolgação dos crentes, mesmo em meio à perseguição, mas tinha como um trator forte, poderoso, passando em todos os lugares, anunciando que só Jesus Cristo salva. Queridos irmãos, para a prática da generosidade, nós temos todas as ferramentas espirituais. Por muitas vezes nós não as usamos. E quando as usamos, usamos e devemos usar para a glória de Deus. Em segundo lugar, você tem ao seu lado a companhia que precisa. Verso 7. Volte aí a sua Bíblia no verso 7 de Zacarias 4. E faz uma pergunta aqui, né? Como uma pergunta cheia de sátira, assim, na verdade, e colocando na parede, dizendo, quem és tu, grande monte, diante de Zorobabel? Quem és tu, desafios ou dificuldades? Será uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça para ele. Outra versão traz, haja bênção, haja bênção. E vejam, queridos irmãos, a gente vai ver no texto uma palavrinha aqui muito interessante, e na minha versão traz pedra de remate. Em outras versões traz pedra angular, que é aquilo que é citado lá também em 1 de Pedro, capítulo 6. E quem é a pedra angular que Pedro registra? Hã? Não seria Jesus? É o próprio Cristo. Então aqui a gente já vê a prefiguração de Cristo, mostrando que na própria genealogia de Zacarias haveria de vir o Salvador, que é Jesus, o Senhor, cumprindo na vida de Davi e de tantos outros profetas, até chegar a Jesus. Então, queridos irmãos, nós vamos ver que nós temos ao nosso lado aquilo que nós precisamos. Hoje nós temos Jesus. Amém? Hoje nós temos Jesus. E quando Jesus está ao nosso lado, dentro dos propósitos e dos planos para a prática da generosidade cristã, é uma ferramenta fundamental para a sua vida. Você tem andado com Jesus? Tem vivido a vida com Jesus? Tem dado testemunho, verdadeiro testemunho de Jesus? Já há algum tempo, trabalhei num projeto transpaulista, aqui no interior do estado, melhor dizendo, na grande São Paulo, e conheci vários jovens. Entre vários jovens tinha uma moça, e a gente, aquele lance de pedir para adicionar no Facebook, aquele negócio todo, até hoje eu a vejo, eu percebi alguma mudança naquela moça que dizia ser participante de Jesus, que vivia a vida de Jesus. Está envolvida com algumas coisas, com bebê de... E eu passei uma mensagem para ela, filha, você está com Jesus? Ela deu uma resposta meio sem graça, né?
sem jeito de responder com firmeza. Meus queridos irmãos, desenvolver a generosidade significa estar com Jesus. Você pode ser uma pessoa boa, trabalhar com ações sociais, pode até fazer o bem, e é um dever, é uma obrigação sua. Ser boa pessoa, ser bom cidadão. Agora, quando você é revestido da palavra de Deus, tem Jesus Cristo como a sua pedra angular, a força que te leva e que te conduz, e que você é usado por Deus para falar aquilo com a linguagem espiritual, isso provoca diferença. Aí sim, a coisa muda. Não basta sermos bonzinhos, não basta sermos bons cidadãos. É preciso viver com Jesus. É preciso que tenhamos a nossa vida, a unção do Espírito de Deus sobre nós. E seguindo a Cristo, fazer igual aquilo que Jesus fez. Então, na prática da generosidade, lembremos desses pontos importantes na nossa vida. Em terceiro lugar, você tem a promessa que precisa. Lá e ainda capítulo 8, aliás, capítulo 4, verso 8 e 9, novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é que enviou aos outros. E queremos dizer, meus queridos irmãos, a prática da generosidade é obra de Deus. E você faz parte da obra do Senhor. A Igreja de Cristo, que é um lugar que a gente aprende aqui no culto, na adoração, a gente aprende a se relacionar, a abraçar o outro e a beijar o irmão, ao saudar o visitante, e de pensar na necessidade do mais fraco, orar por ele. Todas essas ações da generosidade, há contida nela uma promessa do Senhor. E Deus os enviou para isso, para que nós amemos uns aos outros. Essa promessa lá para Zorobabel haveria de dizer a eles: olha, a obra vai ser concluída, o projeto vai ser concluído, porque o projeto é de Deus. É Deus que está na obra. Então, meus queridos irmãos, se você está empenhado na prática da generosidade, é Deus que está nessa obra. O projeto é de Deus. Ainda eu quero ler lá com vocês, 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 20, a gente vai concluindo. Quando diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém, é pronunciado por nós para a glória de Deus. E não se esqueça, na prática da generosidade, tem o amém de Deus, o amém de Cristo. Se você assim faz, você será grandemente abençoado. E quando a gente olha para as promessas de Deus, nós devemos estar firmados nessas promessas, que havemos de fazer tudo para a glória de Deus e certamente seremos abençoados. Você já pensou, nesses domingos todos que temos pregado sobre a prática da generosidade, e nos nossos cultos nós fazemos a nossa prática da generosidade, queremos lembrar que deve começar por você. Eu fiquei feliz que a equipe vem aqui, eles vão cantar o hino. Eu fiquei feliz quando uma irmã falou: pastor, a prática da generosidade comigo, deixa comigo no próximo domingo. Eu fiquei feliz por isso. Então, enquanto nós vamos cantar o hino, que fala da promessa de Deus, nós vamos ter também um momento da prática da generosidade. Mas eu quero falar aquele pessoal que está no arzinho lá, que vem para dentro. Lá, Eliel, aquele povo lá de fora. Para de respirar. Vem aqui para dentro um pouquinho. Vai ficar fora da prática da generosidade. Isso. Entra aí, meu. Você não vai ganhar a prática da generosidade. Vem, entra. Pode sentar. Tem lugares vazios aí, ó. Pode sentar. Vai ser benção.
Tá bom? Os irmãos vão cantar o hino, ficar em pé para cantar, fica mais bonito. Não é? E nós vamos ter aí um momento também bem gostoso da prática da generosidade. Mas leva consigo esse tema para reflexão. Será que eu estou sendo generoso? Será que eu estou abençoando pessoas? Será que a minha vida condiz com essa necessidade da prática da generosidade? Analise sobre tudo isso e certamente Deus vai abençoar. Vamos cantar com esse. Receberam, hein? Não. Quem não recebeu? Ó, tem bastante gente aí. Tá? Na verdade, o que eu quero dizer foi iniciativa da Élita, da família dela. Das presentinhos aí no final do culto aí, pra gente. Eu já ganhei o meu. Vai chegar aqui, ó. Essa turma pode chegar aqui para eles também. Tem a turma dos fotógrafos aí que não receberam. Queridos irmãos, esse é um exemplo apenas para mostrar que dá para a gente fazer isso também. Não é um docinho, uma balinha que teve semana passada. É só um exemplo muito simples, muito prático, de que você pode fazer a prática da generosidade. Temos um ano, encerrando essa série de generosidade, tenhamos um ano com uma vida mais generosa, de dar aquilo que é de Deus, e aquilo com o nosso coração para servir os nossos irmãos. Então vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Depois tem mais aí docinho, né, para vocês comerem à vontade. Feche seus olhos aí, abaixe sua cabeça. Quero encerrar aí com uma oração também, para que você possa ir para casa bastante abençoado. Santo Deus, nosso Pai, queremos louvar ao Senhor. O Senhor nos ensina a cada dia a praticarmos o bem, porque o Senhor é do bem, porque o Senhor é Deus, é sustentador de todas as coisas, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo seja com a nossa igreja, com todo o povo de Deus, na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.